E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza então? Bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos aí ao MumaCast, mais um podcast aí semanal que eu gravo junto com meu irmão. E nós viemos aí essa semana para falar de Sul-Americana. Hoje, né, nós tivemos, é claro, nós tivemos jogos da Libertadores. Você vai me perguntar, Muma, mas e os jogos da Libertadores? Libertadores, tal, tá pegando fogo, jogos difíceis, os times brasileiros apertados. A Libertadores ficou para segunda-feira. Então, segunda-feira teremos aí os jogos da Libertadores em live, tá? Então vai ser gravado em live. Temos então um compromisso segunda-feira, 6h15 da tarde, mais ou menos. A gente começa a live. Antes da live, né? Que tem, óbvio que eu sempre gravo, né? Semanalmente. A gente vai ter no nosso time no Japão, que a gente tá jogando. A gente vai trazer a live com o. Falando um pouquinho, né? Do que aconteceu na Libertadores. Porque realmente foram episódios bem interessantes que vale a pena discutir no ambiente com maior interação, né? Então, por isso que eu vou trazer na live. Bom, então, como sempre, do meu lado aqui, do meu lado esquerdo aqui tá o meu irmão, Vitor. Ele vai fazer aí a entrada hoje dele e a gente vai começar falando dos jogos, né? E vamos ver o que vocês acham. Também não se esqueçam sempre, né? Vamos começar fazendo invertido, falando aqui do começo, pra vocês comentarem, né? Me falaram o que vocês acharam dos jogos dos times de vocês aí, né? Nas competições, né? E o que vocês esperam para os jogos de volta. Vitor, qual que é a boa aí? E boa tarde. Chama galera, como é que vocês estão aí? Mais uma semana, podcast no ar, tá com notícias, novidades. Vamos começar com novidades e notícias do FIFA 23, tá? 23 chegando com novidades em julho. Agora nós entramos em julho, vai chegar novidades junto com o Need for Speed Skate 4. Deve ser praticamente as novidades do EA Sports, praticamente agora em julho. Lembrando que praticamente será o último ano que vai se chamar FIFA, tá? A partir do ano que vem, de 2023, chamará EA Sports FC. Vai mudar o nome, para quem não lembra, vai mudar o nome para Sports FC. E as novidades, quem não lembra, vai ter também Copa do Mundo masculina e também feminina, campeonatos femininos, lembrando, vai ter crossplay e mais recursos e modos de jogos também, praticamente novas novidades chegando aí no nosso querido FIFA 23, que vai mudar o ano que vem para EA Sports FC. O que você acha, Raul, dessas novidades? Eu acho que é o fim de uma era, né? O FIFA, o nome, né? O primeiro nome do jogo foi o primeiro jogo de futebol. Tem até uma história bem interessante, né? Uma história bem legal. Que o FIFA International Soccer, né? Que foi o primeiro jogo que eles lançaram. Eu acho que foi o primeiro, né? Pelo menos foi o primeiro que eu tive contato lá quando eu era bem garoto. E a gente alugava, né, os jogos. Antigamente não tinha, hoje você. Antigamente os jogos eram físicos, né? Era um tipo é como se fosse um pendrive, vai, para o pessoal entender. É como se fosse tipo um pendrive, só que um pendrive desse tamanho que você conectava no videogame para jogar, né? E o FIFA foi o primeiro jogo que eu tive contato. Foi uma coisa especial assim que veio lá dos Estados Unidos. A gente, aí você, né, era muito caro os jogos, então você alugava esses jogos. E aí, eu lembro que a primeira vez que a gente alugou, tinha uma locadora, né, que era um local onde ficavam todos os jogos. A gente alugou e eu fiquei, tipo, um mês com o jogo, né? Quando normalmente, tipo, você tinha que devolver 2 dias depois, que eu ia ficando um mês com o jogo. Acabei depois pedindo, ganhei de aniversário o jogo. E foi o primeiro grande contato meu com o FIFA, né? E foi aí que começou tudo, né? Porque era na época da Copa de 94. Então o FIFA começou aí e foi todo ano ininterrupto até até agora, até esse último, né? Até esse último 23, que agora vai mudar para EA Sports FC. Todo mundo sabe aí, por conta de uma confusão, né? De uma confusão não, né? Mas de uma falta de acordo com os direitos autorais da FIFA com o próprio EA Sports, né? Aquela coisa que vale a pena depois falar um pouco mais a fundo, que são os direitos autorais nos jogos, né? Que eu já falo várias vezes, né? Que hoje em dia, por conta de se tornar um ambiente muito lucrativo, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, para você emprestar o seu nome, você pega dinheiro, como os clubes fazem. Qual é o problema aqui no Brasil? Como no pagamento não é organizado, o sistema não é bem fornecido para você poder obter os direitos, né? Que nem, por exemplo, na Inglaterra, que tem um local, né? Que tem a federação, tem a tipo, entre aspas, um sindicato, que não chega a ser sindicato, mas tipo, é a federação dos jogadores, né? A associação dos jogadores que detém todos os direitos de todos os jogadores. Então, você negocia com a associação, é mais fácil
do que, por exemplo, no Brasil teria que negociar jogador por jogador, clube por clube. E como todo mundo quer um dinheiro, né? A própria EA Sports, né, conhecida altamente porque em 3 anos, se não me engano, teve 3 FIFAs que eles foram condenados aqui no Brasil por não pagarem os direitos, por usarem a imagem dos jogadores, né, a imagem dos jogadores de futebol, e assim, foi o sindicato que entrou, né, de jogadores aqui no Brasil, com uma ação gigantesca, que resultou assim, na época o cálculo em dólares, dava 2 milhões de dólares de condenação para pagamento por conta de uso indevido, porque o FIFA usava e não pedia, né? Porque simplesmente foi fazendo isso, né, durante os anos. Começou lá o primeiro jogo com jogadores com nome real foi em 97, se não estou enganado, foi o FIFA 97. Eu acho que 96 era o que tinha os clubes, mas não tinha os jogadores. 97 passou a ter os jogadores. Eu lembro que eu até fiz a mudança na época, passar o Romário para um lugar para o outro, mas e aí eles começaram a usar, não tinham uma autorização, e aí teve essa ação gigantesca. Por conta disso, o próprio Football Manager, que é um jogo que a gente joga aqui bastante, né, ele saiu do Brasil, primeiro ele tirou os times brasileiros, depois ele parou de vender no Brasil justamente para não ter problema com os direitos autorais dos jogadores, né, brasileiros. Então, por conta disso, a FIFA também entrou nessa parada. Ela também queria um dinheiro maior para renovar, porque o contrato se encerrou e os valores não chegaram num acordo do valor, e agora por isso que a EA Sports falou que o jogo ele é mais forte que o nome dele, é isso que eles acreditam. Então por isso que é a mudança para o EA Sports, e até porque o domínio hoje é tão grande no mercado que sinceramente não acho que vai fazer muita diferença não, porque hoje o tamanho do marketing, o tamanho a falta de outros jogos também, não tem ainda o último grande competidor, que era o eFootball, né, que é o PES, meio que parece que realmente deu 5, 6 passos para trás, fica até colocando em xeque a continuidade do jogo, nem sabemos se ele vai continuar existindo daqui a alguns anos, né, a próxima edição já boto até em dúvida, né, se eles não vão basicamente ficar só renovando o jogo anterior do que lançar um jogo novo, né, por conta de todos esses problemas. Então fica mais fácil para EA Sports ter essa barganha, né? E aí abrir mão e lançar o jogo. E é um momento bom para eles agora se firmarem como realmente o grande jogo, que valoriza ainda mais o nome da empresa, né? Tira o nome da entidade FIFA, que até tem alguns problemas, algumas polêmicas aí, né? Por conta de, a gente sabe, né? Casos aí, né? Problemas no mundo inteiro. Se desconfigura também isso do FIFA e deixa agora o jogo mais interessante. Então é isso que eu acho que assim, em termos de gameplay, vai melhorar ou não vai melhorar? É aquela velha história, só tem como saber jogando. Eles vão prometer um monte de coisa. Eu acho que o que dá pra gente ter expectativa, talvez, de melhor ou não, é se eles mostrarem imagens ou informações sobre o modo carreira, que é o que a gente espera, né? Que possa ter alguma coisa nova, né? Que possa ter alguma novidade, mas eu acredito que vai ser óbvio que o gameplay tem melhora, o jogo muda, né, de um ano pro outro, mas são melhorias sutis, se bem que é o ano do FIFA em número ímpar, né? Normalmente os FIFAs de número ímpar são aqueles que mudam mais, né, por conta de dar 2 anos, né, do lançamento de um jogo pro outro. Então normalmente os jogos, o FIFA de número pares, são aqueles que são piores, né, para novidades, e os de número ímpar são aqueles que vêm mais porque eles ficam 2 anos desenvolvendo, né? E aí basicamente o FIFA de número par é meio que uma atualização do FIFA de número ímpar. Então 23 é uma expectativa boa, mas é aquilo que eu falo, vamos esperar para ver o que terá de novo. E como você falou, né, a EA Sports vai lançar todos o seu pacote de jogos aí na sua feira própria. Então vamos ficar de olho aí, ficar no aguardo, né? Porque a gente sempre acompanha, né, espera as melhorias, porque nos outros jogos eles melhoraram, né? No Madden, que é o jogo de referência deles, né? Para qualquer coisa do FIFA, as melhorias normalmente elas aparecem primeiro no Madden para depois virem para o FIFA. A gente já tem muita coisa que já pode ser trazida. Vamos esperar para ver como é que vem isso daí. É isso aí. Tá todo mundo acompanhando e sabendo o que tá acontecendo aí com o FIFA 23 Futuro eSports FC. Exatamente. E então hoje é dia de Sul-Americana, né? Sul-Americana aí, nós tivemos os times brasileiros, alguns se complicando mais ou menos, outros se complicando bastante, mas jogos
interessantes, né? Que abrem talvez alguns resultados até um pouco surpreendentes, na minha opinião. Vamos ver o que o Vitor também tem aí para falar pra gente. A gente vai começar com talvez o jogo menos surpreendente de todos, né? Que foi o jogo do São Paulo. São Paulo enfrentou a Universidade Católica no Chile. Eu falei, acho na live passada, que era uma reedição, né, da final da Libertadores de 93. Então os dois times já têm uma história, né, dentro do futebol confronto. O próprio Rogério conhece bem o local onde o São Paulo jogou. O São Paulo jogou fora de casa e venceu bem, fez 3-0 no primeiro tempo. O segundo tempo levou o jogo em banho-maria. O São Paulo veio com o time titular. Eu conversava que eu não esperava, né, o time titular, mas o Vitor tem uma explicação boa, ele vai dar uma explicação boa para isso. A gente estava conversando em off antes de começar, então ele tem uma explicação que eu concordo com o que ele falou. O São Paulo veio com força máxima, se impôs e não deu chance para surpresas, garante a vitória 4-2 e o jogo de volta no Morumbi é basicamente só um cumprimento de tabela, né? O São Paulo vem muito bem no Morumbi, então eu não acredito que a Universidade Católica terá forças ou algum tipo de chance para reagir, né? O que você acha dessa situação acho que o Rogério pode até pensar em poupar, não o time todo, mas revezar um pouco a equipe, talvez um ou outro jogador aí mais jovem no banco de reservas, para depender da situação da partida também começar a ter mais ritmo, né? Alguns jogadores, aliás, é uma crítica da imprensa, né? São Paulo tem muitos jogadores jovens, mas vem usando muito pouco os jovens jogadores, né? Então talvez o Rogério até, para dar um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de minutagem, deixar alguns garotos no banco para o segundo tempo e alternar um pouco o time, até para preparar para a Copa do Brasil, que é o próximo grande desafio que o São Paulo terá no ano. O que você tem que falar desse jogo de São Paulo aí contra a Universidade Católica aí, Vitor? Foi um jogo bem assim, bem atípico. Acho que o São Paulo, primeiro tempo, praticamente só o São Paulo jogou. Uma marcação muito forte, muito alta. Acho que o Rogério começa a introduzir no São Paulo o que praticamente são as características dos seus jogadores. São jogadores assim, o São Paulo não tem um elenco vasto de jogadores tecnicamente primorosos, não é um elenco como é o do Atlético Mineiro, como é o do Palmeiras, como é o do Flamengo, que você tem jogadores que podem decidir em uma bola, mas é um time de muita intensidade. Eu acho que isso o Rogério começa a implementar no time. O São Paulo tem jogadores de muita força física. Eu dou um exemplo, o Igor Gomes, que é muito criticado pela torcida, por muitas pessoas, mas para mim é um jogador essencial hoje no time, porque é um jogador que dá intensidade pro time, é um jogador que praticamente ele vem se desdobrando como um segundo volante, cai para ser um ponta. Então, assim, ele muda, às vezes ele é primeiro volante, às vezes ele chega como um meia, chegando um segundo volante, chegando no ataque para ajudar quando joga o Caleri, o Luciano, ou quando joga o Caleri e Patrick, tem o Nestor. Então, assim, o Rogério vem implementando e isso vem funcionando muito bem. Desde o jogo praticamente, assim, São Paulo vem tendo bons primeiros tempos, muito por essa intensidade. Eu acho que o Rogério vem implementando isso, que é uma marcação muito forte, marcação encaixada principalmente. Eu acho que o Rogério traz de volta o Gabriel Neves. Gabriel Neves é um jogador uruguaio, o uruguaio tem por si só essa pegada, essa força no meio campo. E o Gabriel Neves é um jogador de bom passe, faltava um pouco mais dele acordar no jogo, vamos dizer assim. Ele tem aquela pegada, mas faltava ele acordar. Acho que com a entrada com essa brecha que teve, o Rogério teria o Luan. Seria o Luan o titular dessa função. Mas o Luan acaba tendo uma lesão na coxa e o Gabriel Neves acaba crescendo e meio que tomando a posição. Porque o Pablo Maia ainda é um jogador que oscila muito, normal da idade. É um menino de 20 anos, primeiro ano de profissional. Quer dizer, tem 6 meses de profissional, né? Então, assim, vai normal ele oscilar, sentir um pouco a diferença do jogo. Colorado é um jogador que poderia ser um jogador bom para essa função, mas eu acho que um jogador que é um pouco mais pesado para esse confronto, assim, de repente ele marcar o Gabriel Neves teve o Gustavo Scarpa, um jogador que se movimenta muito. Ontem ele marcou praticamente o Rodrigues, um meia do Universidade do Chile, que é muito bom, de boa movimentação, um jogador de boa técnica. Também é um jogador até que parecido com o Gustavo Scarpa, assim, de movimentação. Assim, e o Gabriel Neves foi muito bem na função marcando esses dois jogadores. Que praticamente seria muito difícil. Ele vai ter o Rafael Veiga, provavelmente, pela frente no jogo de volta da Copa do Brasil. Então, assim, precisa de uma movimentação maior. O Colorado é um pouco mais pesado, um jogador que ainda também não se adaptou totalmente ao futebol brasileiro
até pelo ritmo de jogo, o futebol colombiano é um pouco mais lento, um pouco mais cadenciado. Então, assim, Colorado ainda também está tendo algumas lesões, então Gabriel Neves meio que abraçou essa função. Então o Rogério vem implementando o que eu acho que é a melhor filosofia para o São Paulo. Um time de intensidade, um time de força, muita força física. Ele tem o Reinaldo por trás para ser praticamente um ponta ala armador pelo lado esquerdo. O Igor Vinícius é o jogador que vai mais, teoricamente, o desafogo. É o jogador que vai tentar o drible, que vai tentar a velocidade pelo lado do campo, que que peca o time do São Paulo. E aconteceu isso ontem. O São Paulo com uma marcação muito forte, muito alta, com muita força, num campo muito ruim, por sinal também. O campo estava muito ruim ontem, praticamente ontem. Acho que assim, se um campo normal, o São Paulo faria até mais gols, sendo bem sincero, em cima da Católica, e fez 3-0 no primeiro tempo, tranquilo, não sofreu nada. Miranda, bela partida do Miranda também voltando a seus velhos tempos, coordenando bem a zaga. O Miranda é um jogador que tem muita leitura de jogo, assim. O zagueiro vai para a Europa, o zagueiro dá uma evoluída de filosofia de jogo. Ele evolui porque praticamente ele ganha mais leitura, ele ganha mais posicionamento. Indo para a Europa, que praticamente o Miranda começa atuando no Atlético de Madrid com um treinador que privilegia muito o sistema defensivo, que é o Simeone, que todo mundo conhece. Depois ele vai jogar na Itália, que é praticamente o berço do futebol defensivo, do futebol europeu, que é o futebol italiano. Então, nossa, o Miranda tem uma leitura muito boa, ele consegue antecipar, ele consegue até coordenar para onde ele quer que o atacante saia, ele meio que lê onde o atacante vai conseguir. Por exemplo, ontem ele pegou o Zampetri, né? Que é um atacante mais de área, mais fixo de área. Então o Miranda consegue saber a hora que o cara vai proteger com o corpo, a hora que o cara vai sair pro lado, então o Miranda consegue antever muito isso. O Miranda informa, é um zagueiro que briga muito para ser titular da zaga do São Paulo. Óbvio, se ele tinha o Arboleda, ele privilegia pela lesão do Arboleda, porque o Arboleda vinha muito bem. Um zagueiro leve, um zagueiro rápido, um zagueiro que faz boa cobertura, muito bom no jogo aéreo. Mas foi o primeiro tempo muito tranquilo. O segundo tempo, o São Paulo acaba tomando um gol no começo. A velha pressão dos 15 minutos iniciais de primeiro e segundo tempo, que eu sempre disse isso. Todo time da casa faz isso em qualquer lugar. Todos os times que jogam em casa fazem isso por 15 minutos, aquela pressão privilegiando da torcida, do embalo da torcida. E aí o São Paulo tem o Igor Vinícius expulso. E aí poderia mudar o jogo. O Rogério faz muito bem a leitura, monta duas linhas de 4, deixa o Caleri sozinho na frente. E numa grande jogada do Patrick, que entra no lugar do Luciano, ele monta duas linhas de 4, o Diego vai para ser lateral. Faz a jogada e o São Paulo faz 3-1. Tem outras duas expulsões. O São Paulo faz 4-1, desculpa. O São Paulo tem outras duas expulsões. Assim, muito questionáveis, né? Todo mundo dizendo, expulsões questionáveis. Eu não vejo tão questionável, não. Acho que pode ser questionável, mas são expulsões que poderiam acontecer. O Vinícius já tinha um cartão amarelo por um tapa no primeiro tempo. Bloqueia num lance que o lateral do Universidade Católica sairia para fazer um cruzamento num lance que poderia resultar num lance perigoso de gol. É um lance que é plausível para cartão amarelo. É duvidoso, pode ser bem expulso, pode ser não bem expulso, mas acontece. E o outro, a expulsão do Caleri, também é a mesma coisa. Do Nestor, expulsão justa. Ele faz um pisão recuperado no VAR, expulsão justa. E a expulsão do Caleri também é questionável, tá? Mas o Caleri também já tinha um cartão amarelo no primeiro tempo por uma falta. Ele sobe num lance que ele não alcançaria a bola, ele acaba acertando meio com um tapa no rosto do atacante. É questionável. É pra cartão amarelo? Não é pra cartão amarelo? Porque era no ataque? Mas pode ser também pro cartão amarelo, porque o juiz meio que seguiu um critério. Então, praticamente, expulsões que praticamente acho que os jogadores de São Paulo, sabendo como o juiz é rigoroso, é um juiz rigoroso, o uruguaio Saavedra é um juiz rigoroso, foram expulsos e o São Paulo acabou segurando, acaba tomando um outro gol por bola aérea. Nossa, até que poderia ter sido evitado um lance que o Léo acaba dividindo com o Isla, a bola sobra, cruzamento do Saavedra cruza aí praticamente o gol do Valência. Era um lance evitável do São Paulo, mas assim, o resultado que para mim define a classificação, eu acho muito difícil São Paulo perder a classificação no Morumbi. Como a gente já tinha dito antes, o Universidade Católica é um time que falha muito atrás, tem um sistema defensivo muito fraco mesmo, até na frente tem bons jogadores, tem bons valores, mas é um time ainda muito em formação ainda, a entrada do Ariel Holan, faz pouco tempo, o Ariel Holan tem, se não me engano, 5 jogos ontem completou no comando, 6 jogos no comando, ele praticamente venceu 3, agora perdeu 2, venceu 4 e perdeu 2, tem muito começo ainda,
O time tá brigando ainda para tentar chegar ali no Campeonato Chileno. Acho assim, cair fora da Sul-Americana para a Universidade Católica não muda muita coisa. Também classificação sacramentada, óbvio que no Morumbi vão ter que tomar cuidado. Mas aí, campo bom, São Paulo com a torcida provavelmente deve ter mais de. O São Paulo tá tendo média de 20 mil pessoas no estádio, deve ter em torno de 20 a 30 mil no mínimo no Morumbi, se não tiver até mais. Assim, pra mim, classificação muito assegurada. Acho muito difícil o São Paulo não se classificar. O São Paulo teria que errar muito no Morumbi. Não sei se o Rogério vai poupar ou não. Acho capaz do Rogério ter algumas mudanças, óbvio. Não sei como é que ele vai entrar no final de semana contra o Atlético Goianiense. Porque praticamente ele tem o Palmeiras daqui a 2 semanas, que é um jogo difícil. Ele tem o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né, na sequência, pós-Universidade Católica. Atlético Mineiro pelo Brasileiro e o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Então, assim, eu praticamente eu acho que no planejamento ele deve entrar com um time um pouco mais parecido do que ele jogou contra o Atlético Goianiense no domingo, porque ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Universidade Católica com algumas mudanças, até porque ele não tem Nestor, Caleri e Igor Vinícius nesse jogo. Mas assim, acho muito difícil. Acho que o São Paulo ganha de novo, ou empata no mínimo no jogo no Morumbi. Acho que até o Areolan, capaz do Areolan nem trazer também totalmente seus jogadores titulares, visando muito o campeonato chileno, que ele precisa se recuperar. E aí depois, então pra mim, classificação muito sacramentada do São Paulo. São Paulo vai encontrando uma forma de jogo que eu acho que é a certa pro seu elenco, vai encorpar, pra próxima fase deve vir 3 a 4 reforços aí pra próxima fase, vai encorpar, assim, candidato sim a conquistar a Sul-Americana aí. Também realmente a sensação é essa mesmo. A situação vai se encaminhando. Pelo menos São Paulo praticamente, né, acho que dos brasileiros é o único que sacramenta, né? Aliás, é o único que Não, consegue. tem mais aí, nós vamos falar daqui a pouco. Tem mais aí que praticamente sacramentaram a classificação. O Ceará também sacramentou a classificação, o Santos também, grandes chances. Mas a gente fala É. daqui a pouco sobre esses. Então, ainda tem esses times que foram bem, mas vamos falar de um agora que é um dos que se complicou e talvez o que mais complicou, né? O Goianiense foi no Paraguai e perdeu pro Olímpia, né? 2-0. Tem a volta, é claro, né? A torcida vai empurrar. Mas a situação do Goianiense, que eu imaginava que o Goianiense fosse conseguir pelo menos até umas quartas de final, né? Eu imaginava o Goianiense conseguindo passar, mas é um resultado delicado, né? Também. O que você acha que pode reverter? Você acha que o Goianiense consegue reverter? Quais chances você acredita nessa reversão do Goianiense pela Sul-Americana na volta agora em casa contra o Olímpia do Paraguai? Complicou um pouco, porque o Olímpia é um time, pra quem não se lembra, o Olímpia fez uma boa campanha na última Libertadores, né? O Olímpia chega até as quartas de final e ele perde pro Flamengo. Ele tava no grupo do Inter, ele fez uma boa primeira fase, ele passa nas oitavas e ele cai nas quartas de final para o Flamengo da Libertadores passada. Esse ano não fez uma boa Libertadores, ficou em terceiro no grupo que tinha o Cerro Porteño e o Colón. Ele não faz uma boa Libertadores, cai em terceiro, mas é um time que mantém a base, um pouco da base que foi da Libertadores. E teve o Derlis Gonzalez, né, que pra quem não se lembra, foi ex-jogador do Santos, ponta direita, que é muito rápido, foi o principal jogador do jogo. Ele foi muito bem por cima do Jefferson, o Jefferson que é o lateral esquerdo tanto que o Jefferson é substituído pelo Jorginho. E o Atlético Goianiense tem um elenco muito curto, né? O Atlético Goianiense está nas 3 competições ainda. Tanto que, assim, o Campeonato Brasileiro ele tá muito próximo da zona de rebaixamento, ele está a 2 pontos só da zona de rebaixamento. Ele tem um time, para mim, mais enfraquecido do que o time do ano passado. Ele perde o Zé Roberto, ele perde o André Luiz, são jogadores. E fez uma campanha que, assim, ele escapou muito nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas ele perde o André Luiz, ele perde o Zé Roberto, centroavante. André Luiz, ponta que volta pro Cuiabá, que vai pro Cuiabá. Ele perde alguns jogadores referências. A equipe, ele tem o Dudu hoje machucado, o Dudu no lateral direito, que pra mim muito bom jogador, que tá machucado, vem jogando o Rainer. O Rainer também é bom jogador, mas o Dudu tem um apoio muito bom, jogador de bom passe, afora por lesão, faz tempo, por sinal. Ele praticamente tem o Churinho é um atacante muito, muito estável, vem jogando hoje em dia. Ele praticamente trouxe o Shiloh, ele tem o Léo Pereira, mas assim, é um time muito estável. E se complicou um pouco. Ele perde o Edson praticamente tá voltando agora, teve uma lesão forte. O Edson é um bom volante, vem jogando o Baralhas e o Gabriel Baralhas e o William Maranhão, que são bons jogadores, mas o Edson é um jogador tinha uma pegada maior no meio campo, dava uma movimentação maior pro Atlético Goianiense, e é um elenco curto. Perdeu o primeiro jogo,
não empatou o seu primeiro jogo também jogando em casa contra o Goiás, vai ter que jogar na Serrinha contra o Goiás, na Copa do Brasil. Então, assim, acho que a prioridade do Atlético Goianiense é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se complicou, foi um jogo muito, assim, meio morno no primeiro tempo, depois uma jogada individual do Elito Gonzalez faz 1-0. Teve uma jogada também em cima do Jefferson, ele dá o passe pro gol no segundo tempo, pro 2-0 do Olímpia. O Olímpia é um time de tradição, não é um time, assim, forte, perigoso, mas é um time de tradição, difícil enfrentar o Olímpia sua casa, jogo no Defensores, né, no Chaco lá em Paraguai. Difícil, é um time de tradição. Acho difícil o Atlético Goianiense passar, acho que se complicou. Tem chances, mas acho difícil. Difícil, até pelo elenco curto, o desgaste. O Wellington Rato, que é o jogador que vem sendo o destaque da equipe na temporada, não fez um bom jogo. Às vezes ele alterna jogando, às vezes joga de falso 9, joga aberto, mas não fez um bom jogo. Vamos ver como é que o Jorginho vai armar o time pro segundo jogo. Porque às vezes ele tem um elenco curto, ele joga no final de semana, tentando escapar da zona de rebaixamento, joga na outra semana contra o Olímpia, depois mais o jogo do Campeonato Brasileiro. E, assim, é um time que vem falhando muito atrás, tanto que ele sai na frente contra o Palmeiras. Mas ele é um time que ele falha muito atrás, quando ele falha, ele dá muita brecha. Ele perdeu também o Éder, zagueiro, que acaba indo pro América Mineiro, que também é um zagueiro que vem ajudando muito atrás. Então, assim, o Atlético Goianiense vai precisar se reforçar, assim, a abertura de janela, porque vai ter uma briga muito árdua aí no Campeonato Brasileiro. Acho que não deve passar pelo Olímpia, não. Acho que o Olímpia passa aí. Acho que essa é a mais complicada de todas, né? O outro time, né? Vamos falar do outro time também, que também tá numa situação mais delicada. Eu acredito que tenha talvez um poder de reação, mas vai ter que mostrar bastante também, que é o Inter, né? O Inter acabou... A torcida do Inter, né? Pelo que eu via, tava muito esperançosa, ainda está, né? Muito esperançosa pela conquista da Sul-Americana. Mas a derrota pro Colo-Colo fora de casa, 2-0, deu um balde de água fria, né? A torcida vai ter que apoiar, o Beira-Rio vai precisar estar bem cheio, porque a situação tá delicada. O que você vê aí, essa situação nesse jogo do Internacional contra o Colo-Colo, essa volta aí? Complicado também. Eu avisei, né? A gente avisou aqui que o Colo-Colo seria o pior adversário para os brasileiros. O Inter pegou o pior adversário. O Colo-Colo fez uma boa primeira fase da Libertadores. Ele acaba praticamente se completando em 2 jogos, né? Ele pega o River na Argentina. É um jogo muito ruim, acaba sendo goleado. E pega o Fortaleza em casa, já um pouco mais pressionado, porque ele precisava tirar saldo de gols, precisava vencer. E o Fortaleza praticamente jogando no contra-ataque, se fechou, e o Colo-Colo acaba tendo um jogo muito fraco e acaba perdendo pro Fortaleza, acaba sendo eliminado, caindo em terceiro lugar e indo pra Sul-Americana. Complicado, cara, um jogo complicado pro Inter. O Inter errou muito atrás, teve o menino Paulo Roberto jogando de lateral esquerdo, já que o Moisés e o René sentiu uma lesão, né? Teve uma lesão no começo do jogo, acaba sendo substituído. O René, que vem sendo um pilar ali do time do Mano Menezes. Tem condições mas eu disse, é uma carne de pescoço muito perigosa. O Colo-Colo é um time que joga até melhor fora de casa. Ele teve esse percalço contra o River, mas era uma derrota. Mas assim, ele faz um ótimo jogo contra o Fortaleza Castelão, muito com a dupla Solari e esqueci o nome do centroavante agora, me fugiu o nome, mas a dupla são dois. O Solari é um jogador, um ponta muito bom, que estava até para sair, ele estava para ir para a América do México. O São Paulo se interessou também. Os times da Europa, até um ponta direita de 21 anos, argentino. Mas o Colo-Colo acabou. O Leonardo do Gil. Leonardo do Gil é um meia. Que é Vasco, bom jogador também, muito bom jogador. O Juan Martín Lucheiro. Isso, Lucheiro. Centroavante, assim, a dupla Lucheiro e Solari é muito. São dois argentinos, faz muita. O Colo-Colo, pra mim, é até favorito a passar nessa vaga aí contra o Inter. O Inter não deve ter o Wanderson, que é um jogador que vem fazendo muita diferença o Inter tá com uma lesão na coxa. O Inter também tá sofrendo com desgaste. Já que o Inter teve uma semana de descanso, mas o Inter agora pra mim jogou contra o Colo-Colo no Chile, vai enfrentar o Ceará, e o Inter tá ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, pelo bom trabalho do Mano Menezes, que acertou a casa ali. Mas o Inter, pra mim, não é favorito a levar essa vaga contra o Colo-Colo, não. O Colo-Colo é um time que joga melhor fora de casa, deve abusar dos contra-ataques com a bola pro Solari, principalmente com o Brian Gil no meio, com um jogador de bom passe. O Brian Gil que pegou um Vasco meio desarrumado, então não teve tanto sucesso no Vasco.
É um jogador, assim, muito bom jogador. É um meiazinho, canhotinho, tem bons passes, tem boa visão de jogo, é um menino novo, com o Luthiero na frente, que é um centroavante de muita força, consegue se movimentar, também sai para fazer ajudar na armação da equipe. Então, assim, para mim o Colo-Colo é favorito. O Inter vai precisar. O Inter até que entrou com 3 volantes lá, o Edenilson foi um pouco mais pelo lado do campo, depois fechado pelo meio com o Gabriel. Ele teve no meio campo com o Gabriel e o. No meio campo mais fechado, ele teve o Gabriel e o Depena, né? Teve o Depena jogando, o Alan Patrick, ele jogou só com um atacante. Assim, dessa vez ele deve abrir mão desse segundo volante. Foi o Johnny, né? Teve o Johnny no meio campo, que é também um volante de marcação junto com o Gabriel. Ele deve abrir mão. Mas já o Inter, pra mim, não é favorito a levar essa vaga, não. Pra mim, o Colo-Colo deve passar. O Inter, se passar, é um dos candidatos a chegar até a final, assim, do outro lado da chave. Lembrando que ele pega da Deportivo Cali ou Melgar, que a gente vai falar daqui a pouco. A situação não tá fácil não, realmente pro Inter. Né? A gente até esperava um pouco mais, mas é o que falou, né? Pegou talvez o grande desafio, um dos dois grandes times, né? Que vão desafiar os brasileiros. A gente vai falar depois dos times que não tem brasileiro depois. E vamos falar de dois times que se deram muito bem, né? Eu acho que fizeram seus jogos. O primeiro deles é o Santos. Santos, né? Vai lá com o Deportivo Táchira, empata em 1-1. E pelo que o time vem mostrando em casa, né? Na Vila, deve passar também. Acho que o resultado foi bom, foi ótimo, levando as circunstâncias aí que o Santos tem que encarar. O que você acha aí desse Santos aí? Tá meio que já pré-arrumado, né? Apesar de que foi um jogo, foi só um empate, né? Mas uma vitória na Vila, quem falou, né? O Santos tá muito forte, né? Na Vila, então não deve ser algo muito complicado. O que você acredita aí nessa situação do Santos contra o Táchira? Tem o Santos meio estável, né? O Santos é um time extremamente estável. Não, O Santos faz jogos muito ruins fora de casa. E em casa, às vezes, alterna bons momentos do jogo, mas quando ele tá mal no jogo, ele acaba sofrendo gols e fazendo partidas ruins. Ele, o Santos que poupou muita gente, né, no jogo na Venezuela com o Tátira. O Tátira que é um time que, assim, fez primeiro, foi goleado pelo Palmeiras e o Tátira é um time muito fraco também fora de casa. O Santos poupou, fez um jogo muito fraco também lá na Venezuela. Ela conseguiu um empate aos 4 do segundo tempo, o gol do Ângelo, que por sinal tem que jogar mais. O Ângelo voltou agora de uma lesão, só também sofreu com algumas lesões. O Maicon, um pilar da zaga, continua lesionado, tá fora. O Madison também, o lateral, tá fora. O Auro ainda muito estável. Às vezes o Lucas Braga vem atuando de lateral. O Santos é um time muito. Tá, mas deve passar. O Tati é um time muito fraco fora de casa. O Santos deve confirmar a classificação. Com todo mundo, tem todo mundo. O Ângelo, o Marcos Leonardo, que não foi jogar lá. O Batistão, que também não jogou lá. Deve ter um time praticamente pronto para enfrentar. O Santos também precisa praticamente ficar de olho também em zona de rebaixamento. Para quem não fez, o Santos é um time que vai brigar assim para não cair. Abrir o olho. Tem um elenco muito curto também, um elenco muito oscilante, né? Por causa de que tem muitos meninos. Muitos meninos imprimiu o Ângelo aos 17 anos, Marcos Leonardo segundo ano de profissional, mas ainda também se afirmando agora como o jogador da equipe. Então o Santos tem que tomar muito cuidado no jogo contra o Tátira. Porque às vezes quando o Santos erra na Vila, o Santos acaba sofrendo. Mas acho que deve passar, deve ir para a próxima fase. E o outro jogo é o outro time, né, brasileiro que venceu fora de casa, né, que foi o Ceará, que foi lá contra o The Strongest na altitude, venceu 2-1. Um time tá também super bem encaminhado, deve já praticamente estar com o pé nas quartas de final. Não acho que o Castelão, como a gente sempre imagina, né, torcida vai lotar o estádio, o time vai pra frente, não acho que vai ter muita dificuldade não. O que você vê aí dessa vitória? Foi uma grande vitória, viu? Uma grande vitória. Eu achava que esse jogo ia ser um pouquinho mais complicado. O empate já seria muito bom, mas essa vitória foi muito boa pro Ceará com o The Strongest. O que você vê pro time brasileiro aí, né, do Nordeste, nesse jogo de volta da Sul-Americana? Ela vitória mesmo, o Ceará foi. O Strongest praticamente é um time muito fraco também fora de casa. O Ceará deve vencer de novo, ratificar a classificação e enfrentar o São Paulo. Vai ser um bom confronto, São Paulo e Ceará nas quartas.
Ceará que praticamente também tem um elenco um pouco mais curto, vem revezando, ainda tá sem o Mendonça, né? O Mendonça teve uma lesão na coxa, deve voltar praticamente só daqui a 10, 15 dias, então assim, tá muito tempo fora já. Deve voltar pra mim na semana que vem, né? O Mendonça pode ser que contra o Fortaleza, no jogo da Copa do Brasil, ele esteja à disposição, mas não é certeza. Mas o Mendonça tá fazendo falta, ele vem atuando com o Eric e com o Lima aberto ali, com o atuando de centroavante. Às vezes o Vina, às vezes desse jogo ele começou com o Vina, mas o gol foi feito pelo Zé Roberto. Zé Roberto, que é do Atlético Goianiense, está lá no Ceará agora, é um bom centroavante. Ele tem o Vina, ele tem o Vina, ele tem o Kleber, né? Tem o Vina, não, tem o, desculpa, o Zé Roberto e o Kleber. O Zé Roberto é um atacante um pouco mais móvel, se movimenta um pouco mais. O Kleber já é aquele centroavantão alto de força que fica mais dentro da área, centroavante mesmo. Bela vitória, Ceará. Trabalho novo do Marquinhos Santos, né? O Marquinhos Santos, que não foi a primeira vitória, por sinal, do Marquinhos. O Marquinhos Santos foi pro seu sexto jogo, conquistar a vitória agora, tinha 5 jogos no Campeonato Brasileiro, tem feito um gol só. Assim, é normal o trabalho dele oscilar, porque o Dorival Júnior tinha um trabalho, e por mais que o treinador tente manter o trabalho do antecessor, ele vai pôr um pouquinho do seu dedo no trabalho no Ceará. Então, assim, normal o Ceará dar uma oscilada agora no começo, até porque o Ceará não tá tendo tempo de treino, o Ceará joga quarto, domingo, quarto, domingo, quarto, domingo. Não tá tendo tempo de treinar, tipo, tá no Campeonato Brasileiro, também brigando ali, tá com 17 pontos ali também contra 15 do América Mineiro, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Também brigando ali para se escapar das últimas posições. Tá na Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo com Fortaleza. E tá na Sul-Americana, onde faz ótima campanha, por sinal será só venceu na Sul-Americana. Então, assim, tem muito jogo pela frente ainda, mas deve passar, deve vencer de novo, manter o seu 100%. E aí o Marquinhos Santos começar a implementar um pouco mais do trabalho, com um pouco mais de treino, mas ele vem revezando os laterais, né? A gente tem Nino Paraíba e, e o Pacheco, né? O lateral esquerdo, jogam um jogo, e o outro jogo joga o Vitor Luiz e o Michel Macedo. Então, assim, ele vem revezando, precisa revezar mesmo, porque tá bem complicado pro Ceará. Elenco curto, ele não tem o Dentinho, que também vem de lesão, não conseguiu ainda se adaptar ali o Ceará. Mas o Ceará deve passar e fazer uma boa quarta de finais contra o São Paulo. Esse é um jogo interessante. Os brasileiros aí bem, um, alguns bem encaminhados, outros um pouquinho, outros bem alguma dúvida, né? E as situações de Goianiense Internacional são delicadas. Vamos ter que aguardar aí os jogos de volta para ver o que acontece. A gente ainda tem o Nacional, né? Ganhou do União Santa Fé, né? Foi 2-0. A gente tem também o Melgar que empatou com o Deportivo Cali. Acho que foi um resultado bem interessante, né? O Cali teve um jogador expulso. E talvez o jogo que sai, talvez, né? Um dos adversários mais perigosos, né? Junto com o Colo-Colo. O Independente Del Valle vence o Lanús em casa 2-1. Mas é um jogo que também tá aberto, o confronto tá aberto ainda. O que você acredita aí desses jogos aí sem as equipes brasileiras? Alguma coisa te surpreendeu? Algum time que você acredita que possa chegar mais forte? Esteja aí disponível? Ou você acredita realmente que meio que as coisas andaram, né? Em cada jogo, segundo o script esperado já? Não, me surpreendeu, assim, dois resultados. Melgar. Melgar vem surpreendendo, ele passou num grupo que tinha o Racing, tinha o Cuiabá, um grupo que ele não era, ele era terceira, quarta força. Ele se classifica, uma vitória sobre o Racing em Avejaneda, na Argentina. Cara, consegue um bom resultado contra o Cali no jogo na Colômbia. E candidatíssimo a passar o Melgar, por incrível que pareça, vem fazendo uma boa campanha na Sul-Americana. É um time que ninguém dava muita coisa, mas vem surpreendendo. Time que tem bom toque de bola, muito forte, fora de casa principalmente. Deve ratificar, assim, eu deixo muito aberto ainda, porque o Deportivo Cali, time de bom toque de bola, é aquele estilo colombiano, é um time que tá um pouco mais descansado que o Melgar, porque acabou eliminado, agora volta meio clausura, né, que é o segunda parte do Campeonato Colombiano. Então, tá em aberto, mas eu vejo o Melgar aí com grande chance, resultado surpreendente, esperava uma vitória do Cali. Bom resultado pro Melgar. Outro resultado surpreendente é o Nacional do Uruguai vencer o União Santa Fé por 2-0. O União Santa Fé, um bom time, passou num grupo muito difícil.
com Barranquilla e Fluminense, também era tido como terceira força, e elimina o bela vitória do Nacional, que também, assim, oscilou muito na primeira fase da Libertadores, ali com o grupo Bragantino, com Estudiantes, com Vélez. Oscilou muito, chegou a estar em segundo, aí depois em terceiro, aí chegou a estar em último, aí conseguiu classificar a- em terceiro para ir para a Sul-Americana. Assim, me surpreendeu, porque eu esperava a União Santa Fé um jogo melhor, um time argentino, bom time que venceu o Boca em La Bombonera no Campeonato Argentino, é uma boa equipe, de bom toque de bola. Boa vitória do Nacional, encaminha bem a classificação. Acho que não está fechado, acho que eu disse que o União Santa Fé é um time muito forte em casa, mas bom resultado do Nacional, surpreendente. Vitória 2-0. E o Del Valle, assim, para mim, muito aberto. Duas equipes muito parelhas, Independente Del Valle e Lanús. O Del Valle faz o gol no último minuto e vence o Lanús por 2-1. E o Del Valle é um time que joga melhor fora de casa. É um time que ele gosta de atrair o adversário para ter aquela saída com posse de bola, com o goleiro, com a zaga trabalhando a bola, para sair trabalhando bonitinho, com o Sornosa no meio campo. É um time que faz jogos melhores fora de casa do que em casa. Apesar de jogar em casa com altitude e tudo, mas ele faz jogos melhores. Assim, muito aberto ainda, porque o Lanús também é um time muito forte. Passou muito tranquilo na primeira fase da Sul-Americana. Então também muito aberto esse confronto aí. Mas bom confronto esse. Então, vale. Pega o vencedor, pega o Santos. Acho que vai ser uma pedreira pro Santos quem passar. Independente de que passar, porque eu acho que o Santos deve passar pelo Tátira. Então, assim, jogo muito aberto. O Vale vai melhor fora. Eu disse, é um time que trabalha bem a bola, desde o goleiro, com aquela velha escolha que o Miguel Ramírez deixou. O Miguel Ramírez por 3 anos ali como treinador. Angariou bons resultados com títulos equatorianos, boas campanhas na Libertadores, vencendo o Flamengo, goleando o Flamengo. Flamengo que na época tinha time do Jorge Jesus, goleou o Flamengo. Não era Jorge, não sei se, acho que era o Domi, não era mais Jorge Jesus. Mas era um time estrelado do Flamengo, vencendo bons jogos contra o Palmeiras também, com posse de bola. Então, assim, é um time que gosta de ter a bola, faz jogos melhores fora de casa. Então, o Lanús, assim, que é um bom time também jogando em casa. Confronto muito aberto, assim. Esse eu não arrisco. Vejo o Del Valle um pouquinho, uma ligeira vantagem para se classificar contra o Lanús aí, mas é muito aberto mesmo. E o Santos vai ter uma pedreira, o Santos passando pelo Tati, para mim deve passar. Terá uma pedreira com um dos dois. O Santos não faz bons jogos fora e as duas equipes são muito fortes em casa. O Santos vai ter que ir para altitude, respeitar o Del Valle. E o Del Valle gosta da posse de bola, e o Santos não faz jogos bons fora. E o Lanús também é muito forte em casa. Então, assim, muito aberto mesmo esse confronto aí. Situação bem delicada mesmo aí, né? Mas Tanto que a gente viu o Del Valle, pra você, né? A gente viu o Del Valle contra o Atlético Mineiro. O Del Valle erra muito atrás também, tá uma defesa muito frágil. Mas assim, criou 3, 4 chances de gol, assim, cara a cara, de gols cara a cara, e acaba perdendo porque é um time que joga melhor fora. Trabalha a bola pelo goleiro, sai trabalhando a bola. Estilo muito com do Fernando Diniz, né? O Miguel Ramírez é até um técnico que, assim, muito parecido com o Fernando Diniz. Nessa escola. Tentou implementar no Inter aquela escola de posse de bola, sai trabalhando atrás, goleiro, zagueiro, sai trabalhando bonitinho, com um time muito de aproximação do jogador, os jogadores se aproximam, até aquele passe curto, troque curto, tá? E aí tem um lançamento para deixar, às vezes, o jogador no mano a mano. Assim, é um time de muita posse de bola, a escola do Miguel se mantém lá, os treinadores que assumiram pós-Miguel Ramírez mantiveram esse estilo de jogo da Del Valle, então assim, joga melhor fora. Mas bom jogo para saber como vai ser esse jogo contra o Lanús. Vai um pouco do trabalho lá da gestão, né? O pessoal mantém, eles entenderam que essa é a identidade do clube, estão mantendo, né? Seguindo, tentando manter o máximo possível a identidade do clube. E realmente, o Del Valle, quem lembra que quando a gente viu, é um time que bate de frente com qualquer equipe do Brasil. E bate de frente pesado, né? E o Lanús é um time muito perigoso também, né? Então, são. É o grande jogo, os grandes confrontos da primeira fase, né, da Sul-Americana. Não tem como negar, eu acho que é o jogo mais. Colo-Colo e Inter também, muito equilibrado. Colo-Colo fez uma boa primeira fase, um bom time. O Inter se recuperou muito na mão do Mano Menezes, vem fazendo bons jogos, conseguindo bons resultados no Campeonato Brasileiro. Assim,
Para mim são os dois confrontos mais equilibrados. É, E agora, Nacional e União Santa Fé me surpreendeu. Esperava-se a União Santa Fé fizesse uma apresentação melhor, acabou perdendo de 2-0. Também tem que ver como é que vai ser esse jogo no jogo na Argentina na volta. a gente ver se recupera, né? Se bem que é aquela história, né? Também, né? Em casa, vai ter o clima, né? O time vai sim se entregar. Porque realmente, talvez bobear, acho que dos times que perderam de 2-0, se bobear o União Santa Fé é o que tem mais chance de conseguir buscar. Né? Eu acho que o Inter vai ter que se superar, eu acho que o Inter vai ter que buscar, até pela sequência que vem trazendo junto com o Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter, até porque o Inter está indo bem no Brasileiro, então ele vai ter que. O desdobramento é maior do que o do Santa Fé e o Goianiense idem, né? É a mesma situação, a mesma dificuldade. Então talvez o União Santa Fé existe a possibilidade de chegar e fica essa situação ali de Del Valle e Lanús. O Ceará com praticamente já garantido junto com o São Paulo. O Santos só vai ter que ter um pouquinho de atenção no jogo de volta, né? Acho que essa é o panorama. E o Melgar correndo por fora, né? Então, por enquanto, comendo por Sim. fora, por enquanto ninguém muito dando muita atenção. Acho que se fizer um bom confronto, talvez numa caso classifique e vá para umas quartas de final e faça um bom jogo numa ida das quartas de final, talvez aí sim eles ganhem uma atenção, um destaque maior por aquilo que a gente imagina, para aquilo que deve ser produzido. Né? Então são confrontos, né, interessantes, acho que para as torcidas aí buscar, né, alguns torcedores vão acreditar na virada do seu time, outros vão acreditar mesmo numa manutenção, né, da boa atuação. E lembrando sempre que os brasileiros têm uma dificuldade a mais, que é a sequência brutal, né, do Campeonato Brasileiro e alguns até junto com Copa do Brasil. Né? Então essa sequência ela é pesadíssima, né? E provavelmente as escolhas, né? E aí começa a refletir no Campeonato Brasileiro, né? Porque a Copa, ela pode até ser às vezes a Sul-Americana, ela não só é o caminho talvez mais curto para um título, mas também pode ser o caminho mais curto para a Libertadores. Às vezes equipes que não tem como chegar, que não tem aspiração hoje de buscar talvez uma classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, podem tentar buscar e até pela dificuldade, não conseguem chegar talvez na Copa do Brasil, podem buscar na Sul-Americana, né, uma dedicação, uma campanha maior, caso Até, foque, até, né? pelos confrontos, assim, você tem equipes de menor expressão, equipes é, piores também, assim, não Isso. piores, mas equipes mais limitadas do que a Libertadores da Sul-Americana. Né? Você tem, assim, assim eu sou bem sincero, eu vejo para os brasileiros, adversários, eu não vejo adversários, assim, difíceis, não vejo nenhum grande favorito tirando os brasileiros. Eu vejo Colo-Colo, uma grande equipe, isso, Independente Del Valle também é uma boa equipe, e o Lanús, do lado da chave Lanús, Independente Del Valle já se mata um dos dois, e o Colo-Colo com um grande adversário de um lado da chave, para os brasileiros que são interessantes. Do outro lado, vejo praticamente, cara, sendo bem sincero, vejo só assim, forte mesmo, talvez o Olímpia. Não vejo, vi jogos do Nacional do Uruguai contra o Bragantino e também vi jogos do Nacional do Uruguai contra o Vélez. Não vejo uma grande equipe. Vejo uma equipe que erra muito, uma equipe assim muito ligação direta, que usa muita força para tentar vencer os adversários. Não Santa Fé é um time até que tem um posse de bola, é um time argentino, sempre perigoso, mas assim, um dos dois já morre. Então não vejo grandes adversários para os brasileiros chegarem até a final, até ter uma final brasileira. De repente, assim, uma final brasileira na Copa Sul-Americana, não. Da Libertadores já é uma outra história, mas a Libertadores a gente fica para segunda-feira na live. Ó, acompanha com a gente segunda-feira. Exatamente isso. Então já deixa o gancho, né? Porque a gente falou, né? Realmente talvez a tendência dos brasileiros conseguirem avançar na Sul-Americana, apesar de alguns percalços bem pesados, mas talvez a força das equipes brasileiras acabe fazendo efeito no médio prazo. E para Libertadores, né? Vou repetir o que o Victor falou, segunda-feira, né? O vídeo já vai ao ar agora, já está indo ao ar agora na sexta-feira. Na segunda-feira nós estaremos aí em live, né, com vocês. Aguardo vocês aí para acompanhar, porque nós vamos falar da Libertadores. Tem jogos interessantes, partidas polêmicas, né, comportamentos questionáveis,
Mas é Libertadores, né? Se não fosse isso, não é Libertadores, é o charme da competição, né? Ela tira, ela traz algo diferente de dentro das pessoas. Então, a gente vai ouvir tudo isso. Por hoje, acho que é só, acredito eu, que a gente, né? Encerrou. Não sei que o Victor tem alguma coisa a mais aí pra acrescentar. Mas acho que por hoje, realmente, a gente encerrou. Espero que vocês tenham gostado, né, pessoal? E nós voltamos, vou repetir, né? Segunda-feira, em live ao vivo, né? A gente volta, então a gente vai poder interagir, vamos responder perguntas de vocês também, né? Enquanto a gente vai fazendo as análises e vamos preparar aí, né, o terreno para a expectativa dos jogos de volta das competições continentais. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de deixar o gostei, se inscrever. Quem for novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Comente aí, me fale o que vocês acharam, né? Me fale o que vocês acreditam aí que possa acontecer na Sul-Americana, para onde pode acabar indo o seu time. Vou deixar o Victor para encerrar. Muito obrigado, pessoal. Valeu e aquele abraço. Vai, Victor, encerra daí. Valeu, pessoal. Mais uma semana aí, mais um podcast aí, mais um episódio falando sobre Comebol Sul-Americana, né? Sul-Americana. Aí confirmando aí os jogos de ida. Vamos acompanhar a volta. Segunda-feira live. Venham com a gente, já sabe, notícias, informações, tudo que está acontecendo no mundo dos games e do futebol e esportes é com a gente aqui. Já sabe, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Já sabe, estamos abertos a tudo. Críticas, acima de tudo, elogios, tudo com muito respeito acima de tudo. Estamos abertos, acima de tudo. Dizem que vocês acham que vocês querem ouvir. Estamos prontos para tudo, para trazer tudo que vocês queiram saber. Ok? Valeu, galera. Boa semana e até segunda-feira com Comebol Libertadores. Tudo para você. Valeu. Fui.